Bom dia, meus amados. Hoje é sábado, dia 27 de setembro de 2025. Hoje eu vou trazer para vocês mais uma história de um espírito, de uma alma desencarnada. Eu tive a honra de auxiliar, porque sempre que auxiliamos os desencarnados, é uma honra para nós, é uma caridade. Por mais que o espírito seja endurecido, ou às vezes teimoso, ou vingativo, ou sofredor, mas quem tem a oportunidade de auxiliar, de encaminhar, de esclarecer uma alma que está sofrendo no outro lado do véu, é sempre, além de ser um ato de caridade, é um exercício da compaixão, do amor incondicional, do respeito. E eu já falei para vocês em outras oportunidades que por 8 anos eu trabalhei junto com a Dinara Esquil, médium de psicofonia, que muitos chamam de incorporação, e ela tinha, aliás tem, né, o dom de receber as almas que precisam se comunicar. E por esses 8 anos tivemos milhares de experiências, porque não tinha hora, nem dia, nem lugar para ela trazer os espíritos para que nós pudéssemos auxiliá-los, ou então receber orientações, e alguns que eu já até falei, até ameaças, né? Enfim, assim como tem aqui encarnados de todos os naipes, bons e não tão bons, e alguns até muito maus, do outro lado não é diferente, porque do outro lado estão aqueles que desencarnam aqui deste lado. É claro que agora os umbrais foram varidos, então o umbral grosso, aquele umbral baixo, onde existiam as trevas, e as almas endurecidas sempre se encaminhavam para lá, porque não tinham frequência para ir para os umbrais mais elevados, nem o médio, nem o alto. Então agora foram limpos essas partes mais escuras, e se aparece alguma alma ainda perturbada, é aquelas que estão desencarnando e ficam por pouco tempo, porque elas precisam ser orientadas, acolhidas e encaminhadas para os seus mundos de terceira dimensão, já que aqui elas não poderão reencarnar mais. Então, tivemos tantas experiências, e algumas eu já disse, contei aqui. Hoje eu vou trazer mais uma história fascinante, porque são realmente histórias espetaculares, onde temos muito aprendizado. Porque existem também muitos livros psicografados e outros narrados por pessoas que têm mediunidade, que atendem também, mas nós aqui não temos o interesse de editar nenhum livro, então vamos trazer eventualmente alguma história. E assim vocês aproveitam o aprendizado que cada história traz. Era final de 2014, início de 2015, eu não estou lembrado bem o mês, mas foi por ali. Vamos dizer que seja início de 2015. Nós atendíamos sempre em dois, porque a Dinara trazia as almas e eu conversava com elas e orientava. Um dia recebemos a visita de uma senhora. Ela era daquelas católicas fervorosas e não acreditava em espíritos. Mas o interessante é que ela dizia assim: tem um espírito na minha casa que está me incomodando. E ela ao mesmo tempo dizia que não acreditava em espíritos, em almas desencarnadas. Então eu questionei ela e perguntei: mas se você diz que tem um espírito na tua casa que te incomoda, qual é a verdade? Se você também diz que não acredita em espíritos. E ela disse: eu não acredito em espírito, mas que tem um lá que me incomoda, tem. Daí então eu não sabia
nem o que responder para ela nessa questão, porque é um conceito e ela estava confusa, na verdade. Mas, como sempre, tínhamos um tempo de conversa, em torno de 1 hora, mais ou menos. E durante a conversa, ela relatou que o espírito que estava lá incomodava tanto que estragava as coisas elétricas dentro de casa, estragava algumas máquinas agrícolas, já que ela tinha uma propriedade rural, e também fazia muito barulho. À noite, principalmente, incomodava. E ela, naquela casa, ela morava sozinha e quem cuidava da terra eram seus familiares, que, por herdeiros que eram, tinha o direito da terra. Mas ela morava sozinha ali e ela disse que isso incomodava muito. E o pior, ela disse, quando eu saio, vou a algum lugar, ele vai junto. Se eu vou na casa de alguém, ele está lá me incomodando. Às vezes até quando eu vou na missa, porque ela era de ir na missa na igreja toda semana. Às vezes até quando eu vou na missa ele vai junto. Então eu falei para ela, então ele não é um espírito muito mau, porque senão ele não iria na igreja junto com você quando você vai rezar. O que ele faz lá na igreja? Ah, ele vai e depois lá ele fica quieto. Mas é só sair da igreja e ir para casa, ele já estava me incomodando na estrada. Então, começamos a conversar. Tentei explicar para ela que, sim, as almas desencarnadas podem se manifestar. E ela dizia que tinha muita raiva daquele espírito, porque ele estava incomodando e ela queria que fosse retirado de lá. Como sempre, nós orientamos não somente os espíritos que surgem sem a matéria, sem o corpo físico, mas também aquele que é assediado pelo espírito. É preciso orientação, é preciso compreender, é preciso auxiliar. E eu demonstrei para ela que ali ela tinha uma oportunidade de ajudar aquele espírito. E ela era irredutível. Dizia que ela não queria ajudar porque ele incomodava e ele que fosse se virar. Daí, conversando mais profundamente com ela, eu disse, olha, se vier uma pessoa que precisa de ajuda, bate na tua casa, pede socorro, você vai virar as costas para a pessoa? E ela foi incisiva, respondendo, não, nem pensar. Se alguém precisar ir bater na minha casa, eu vou fazer tudo para ajudar. Eu disse para ela, que diferença faz uma pessoa que você enxerga com os olhos e uma alma que está ali porque ela precisa de ajuda, por isso ela se manifesta? Ela não está lá para te prejudicar, ela está lá porque ela precisa de ajuda. Ela precisa ser auxiliada. Então ela começou a fazer de conta que entendia, porque me parece que ela não estava muito afim de cooperar. E a conversa foi andando e daí a pouco a Dinara disse, tem uma alma aqui que quer falar. Aí nós demos a permissão para essa alma se manifestar. E a primeira coisa que aquela alma falou foi o seguinte: por que estão mexendo na minha propriedade? Estão lá mexendo e eu não quero que mexa. Aquela propriedade me custou muito caro. Eu sou um imigrante italiano que veio da Itália em 1882. E eu sofri muito. A minha família praticamente morreu na viagem. Foram
mais de 40 dias de viagem pelo mar, até chegar em Santos, depois até Porto Alegre de navio também, e depois de Porto Alegre até a Serra Gaúcha. Mais uns par de dias em cima de carroça, no meio do mato. Eu sofri muito para conseguir esta terra. E agora, esta velha, ele falou, né, era uma senhora de idade, e agora esta velha está lá mexendo nas minhas coisas. E eu não quero. Aquilo lá é meu. Aí eu disse para a alma que estava ali, se manifestando, aquela terra foi tua e custou muito sacrifício, é verdade, mas você desencarnou e agora você não tem como cuidar da terra. E esta senhora, obviamente, está lá cuidando da terra, do jeito dela, do jeito das pessoas que fazem parte da família dela. E ele não queria nada de conversa. Ele dizia, eu não quero que mexa nas minhas coisas. Aí uma hora eu perguntei para ele, mas me diga uma coisa, quem é você? E ele, na hora, respondeu, eu sou o imigrante italiano Giovanni Battista. Quando ele falou o nome, aquela senhora deu um salto na cadeira. Aí eu perguntei para ela, você conhece? Ela falou, eu não me lembro dele, mas eu sei quem é ele. Ele era o avô do meu marido. Enfim, a conversa durou um pouco. Aqui eu faço um resumo. Eu expliquei para a alma que aquela terra que foi dele, ele não teria como usufruir, mas tinha um jeito, já que ele fazia tanta questão. O único jeito era ele aceitar o encaminhamento, fazer todo o processo lá no astral, fazer um projeto encarnatório e voltar. Voltar dentro daquela família proprietária. E o Giovanni, alma obviamente, mas tinha esse nome na última encarnação, ele começou a se interessar pelo assunto. Mas ele tinha muita dúvida, então cada pouco ele dizia, mas quem me garante? Aí eu sempre respondia, eu estou te garantindo, porque é assim que funciona. Mas eu tenho medo, ele dizia. Aí eu retrucava para ele com a seguinte pergunta, alguma vez eu te enganei? E ele disse, não, nunca. Falei, então, por que eu ia te enganar agora? É assim que funciona. Eu posso te ajudar, já que você veio até aqui. Eu te encaminho, você vai para onde precisa ir a partir de agora, faz todo o processo e depois você reencarna. Faça o plano de alma para reencarnar nessa família. Ele ficou um pouco interessado, mas ele tinha muito medo. E aquela senhora estava braba com o espírito, xingava ele. Por que você só está me incomodando? Por que você não vai embora? Aí chegou o momento, eu disse para ela, talvez tenha uma lição para você também. Entender como funcionam as coisas e ter a compaixão por essas almas, porque é um sofredor. Ele está apegado à terra, está sofrendo. Porque ela disse que o avô do marido dela tinha morrido há muito tempo. Então eu perguntei para ele, quando é que você desencarnou? E ele tinha me dado a data, eu fiz as contas, eram 75 anos. 75 anos ele estava lá naquela propriedade, sofrendo, porque alguém mexia nas coisas dele. Então eu esgotei praticamente o meu repertório com ele
Ele não quis aceitar naquele dia. Ele disse, eu estou com medo. Vou voltar lá para a terra. E ele saiu, foi embora. Foi lá para a terra. Aí quando ele saiu, eu disse para aquela senhora, eu acho que quem está segurando ele ali é o teu ódio em relação a ele. Se você tiver compaixão de fato e sentir realmente o amor para essa criatura, porque ele não está ali para te incomodar, ele está ali porque ele está sofrendo. Ele vai ser encaminhado, talvez na próxima vez. Então eu reagendei para aquela senhora 35 dias após. Eu disse para ela, volte daqui 35 dias, dia tal. 5 semanas, né? É um prazo bom para ela pensar, para a alma também raciocinar, porque as almas têm consciência, não têm o corpo, mas são consciência. Enfim, daí 35 dias a senhora voltou. Quando começamos a conversar, ele já se manifestou. Nem perdeu tempo. Estava ali de novo. A primeira coisa que ele me disse, eu achei interessante. Ele disse, eu estou cansado. Aí eu pensei, sim, deve estar. 75 anos. Ali teimando. E depois desses últimos 35 dias, ele deve ter feito alguma avaliação, porque a alma tem essa condição de fazer. E de fato devia estar muito cansado. Aí conversamos um pouco. A senhora disse mais uns desaforos para ele, porque ela não estava gostando nada dele ainda não ter ido embora. E eu tentava instruir a senhora e também a alma que estava ali. Tentei de todas as formas falar para ele tudo o que tinha falado na primeira vez. Você precisa seguir, depois você faz um plano, você volta para a Terra e a Terra é tua por direito. É assim que funciona. Simples. Aí ele até estava entendendo, tinha horas que ele dizia, daí eu pedia se ele queria que eu ajudasse ele a seguir, porque ele estava meio perdido, então ele não enxerga quase nada. Eu disse, olha, eu te ajudo. Vai ter alguém que vem te buscar aqui e te leva sem problema. E tu vai gostar, porque são pessoas que você conheceu. Aí ele queria aceitar, mas ele dizia, eu tenho medo. Era a coisa que ele mais tinha, era medo. Medo de fazer esse passo. Enfim, passou mais aquela hora, da segunda vez, e ele decidiu ir lá para a Terra de novo. Eu tenho medo, eu vou lá para a Terra. Não estou pronto, ele disse. Aí eu disse para ele, sim, se você não está pronto, paciência. Talvez na próxima vez que ela vem aqui, você vem de novo junto e a gente conversa mais um pouco. Se até lá você se encorajar, você vai. Sempre vai ter alguém que vai te auxiliar. Ele falou, tá bom, eu vou voltar para a Terra e vou pensar. E sumiu de novo. Mais uma vez eu tive que alertar a senhora, dizendo para ela que quem estava segurando ele ali era a raiva que ela tinha dele, e ele também tinha dela, porque ela mexia nas coisas dele, ela era responsável ali pela propriedade. Quando alguém tem alguma encrenca, alguma raiva, a raiva une. Não é só o amor que une. As desavenças também ligam energeticamente as pessoas e as almas. Tudo é sintonia, tudo é frequência. Então, eu instruí novamente aquela senhora e ela foi para casa e eu marquei mais 35 dias para ela. Falei, daqui 35 dias você vem. Quem sabe nós encaminhamos ele. Ou ele pode ir antes. Passaram-se 35 dias.
E a senhora voltou. Conversamos. Ela estava bem tranquila, ela disse que fazia uns dias que ele não se manifestava mais. E, de fato, ele não se manifestou também ali, porque ele já tinha sido socorrido. Então, quando nós temos essas histórias, nós vemos que as coisas são simples. Por que criar tanta confusão numa coisa que pode ser simplificada? Quando nós falamos que a dor é uma opção, é verdade. Mesmo que seja um karma, nós podemos quitar o karma, encurtar o karma, abreviar o karma. Então a dor sempre é uma opção. Mas quando nós não fizemos nada e teimamos em querer resolver do nosso jeito, e geralmente sem o amor, sem a compaixão, sem o respeito, as coisas não vão funcionar. Vão se prolongar, porque é preciso aprender a lição. Então, aquela senhora, ela tinha realmente que desenvolver dentro dela, porque ela não acreditava em espíritos, então ela achava que espírito era tudo demônio. É assim que se aprende em certas religiões, a maioria delas, infelizmente. Toda manifestação espiritual é demônio que se manifesta. Então eu já diria para as pessoas, então quando você desencarnar, você vai virar um demônio, porque você vai ser um espírito também. Uma alma desencarnada. Trabalhar não só o conhecimento, mas também os bons princípios e as qualidades dentro dos pilares da elevação da alma, que sempre falamos aqui, o amor incondicional, a compaixão e o respeito. Mas tinha uma coisa ali que aquela senhora precisava também trabalhar, que era a autorresponsabilidade. Enquanto ela não assumiu a responsabilidade dela, a alma não foi embora. Porque se ela estava ali, naquela propriedade que pertenceu àquela alma apegada, ela tinha esse compromisso, essa responsabilidade de auxílio. E há também a autorresponsabilidade de se ajudar a si própria. Porque nós sempre temos todas as possibilidades. Ninguém é limitado. Ninguém vem para uma encarnação sem ferramentas, sem um propósito, sem um plano de alma. É interessante que tem muitas pessoas que ainda acreditam que, eu quando desencarnar não vou aceitar mais ir para as colônias porque eu não quero mais reencarnar, não quero mais as provas e expiações, não quero mais seguir a roda de Sansara. Então faça isso antes de desencarnar, porque depois que desencarna não tem como mudar. É preciso entender as leis divinas, é preciso compreender essa escola de provas e expiações, é preciso compreender o que a alma está fazendo aqui, o que ela precisa fazer para ascensionar. Quando ascensionar, ela não vai mais precisar encarnar. Mas enquanto não ascensionar, ela vai precisar encarnar tantas vezes quanto necessário. Ter o compromisso, ter a responsabilidade, ter a autorresponsabilidade. Isso é fundamental. Não é teimosia, não é querer dar um nó nas leis divinas. Isso não tem jeito. As leis divinas são simples, temos o amparo necessário. Muito mais do que imaginamos. Mas é preciso completar esta escola. Sem completar, não ganha o diploma. Não sobe para outro nível. Simples. O que mais que precisamos explicar? E por falar em autorresponsabilidade, eu estou lembrando agora que no sábado passado eu fiz um texto e gravei um áudio aqui, né, no YouTube, um vídeo postado aqui sobre o buraco da agulha. E daí eu também fiz o lembrete que
A Dinara, já que falamos aqui também das experiências, está fazendo aquela jornada de 3 etapas, a jornada de cura quântica de 3 etapas, e que a primeira etapa, o autocuidado já foi, tem agora a autorresponsabilidade, que começou as inscrições, já dia 19, vai até o dia 7 de outubro. E eu coloquei o link, mas veja o que acontece. Se é uma matéria que não ajuda a elevação da alma, não ajuda na luz, a plataforma às vezes até coloca lá em destaque, para que todo mundo veja. Agora, quando é um assunto de elevação da consciência, como nós estamos fazendo aqui esse trabalho, e vocês que ouvem querem elevar a consciência, querem fazer a ascensão, eles boicotam de todas as formas para que as pessoas não tenham acesso. O que aconteceu? Não sei o que fizeram com o link. O link foi colocado, foi testado, funcionou. Algumas horas, ou minutos, não sei. E depois não dava mais para entrar. No link lá onde você faz as inscrições da jornada da Dinara, e as pessoas começaram a me enviar mensagem para mim, mandaram para a Dinara, ela já entrou em contato comigo, que não estavam acessando. Aí fomos olhar e de fato não acessava. É um mistério. Como existem as pressões para que as pessoas não despertem, não façam o seu melhor. Obviamente já colocamos lá novamente, lá no áudio de sábado, tem lá na descrição e também no primeiro comentário foi colocado novamente, pelo menos estava funcionando, a gente não tem tempo de ficar olhando sempre. Mas nós vamos colocar novamente neste áudio de hoje, este vídeo aqui também, os links. Vamos insistir, porque se as trevas não querem que a luz se expanda, nós que somos luz vamos fazer a nossa parte. Sabemos que a luz vai vencer sempre, porque a sombra nada mais é que a ausência de luz. Vamos tirar esses obstáculos. Vamos ver quem ganha essa queda de braço, já sabemos, obviamente, mas vamos brincar um pouco também, né? Já que parece uma brincadeira do gato e o rato, vamos brincar um pouquinho, amorosamente. Não vamos nos enraivecer, nem se incomodar, porque é assim. Estamos aqui, não temos problemas, temos tarefas. Então, para quem ainda quer fazer a inscrição e não conseguiu lá, agora está ali de novo. Vamos colocar mais uma vez. Tem gente que acha que isso é propaganda. Não, eu não estou fazendo propaganda para ninguém, não estou ganhando nada com isso. Quem quer está ali, quem não quer passa por cima e não precisa se preocupar. Pegue o que é útil, o que serve. Eu sempre digo, nós quando vamos no mercado, não vamos levar para casa o mercado inteiro, nem tudo que tem lá. Vamos levar só o que precisamos. E assim é a vida. Vamos pegar aquilo que nos serve, aquilo que nós precisamos, aquilo que nós queremos. Naturalmente, amorosamente, respeitosamente, cada um tem as suas escolhas. Eu faço um trabalho aqui gratuito há tantos anos. Tem mais de 2.000 postagens. Quem aproveitou, não vou nem dizer 10%, eu acho que já tem uma boa bagagem. E foi tudo gratuito. Nunca cobrei um centavo de ninguém. Então, sirvam-se. Cada um esteja à vontade. Aqui você sempre é um convidado. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.